minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Encontrei descanso em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia. Glória a Deus. Ah, que bom que estamos distantes, mas juntos ao mesmo tempo. É uma alegria muito grande poder entrar na tua casa e celebrar o nome do Senhor e adorar a esse Deus que tem feito tanto por nós. Quando na história de Israel a gente ouve a respeito da construção do templo que Salomão ofereceu para Deus, puxa, era assim uma coisa inimaginável para a época, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi celebrado. A Bíblia diz que todos os levitas, imagina coordenar toda essa turma. A gente tem que, o Paulo e o Denis que cantaram aqui, eles ficaram treinando, né, para organizar tudo isso daqui. Eu fico imaginando, a Bíblia diz assim que eram 120 só os anciões, os sacerdotes que ministravam ali na casa do Senhor. E para aquele dia da festa, da consagração do templo, foram mortos um número incontáveis de animais de sacrifício. Tudo aquilo era preciso. Salomão tinha construído um templo e por 7 anos ele ficou fazendo uma obra gigantesca, monumental para os seus dias. Mas não bastava só levantar toda aquela estrutura. Seria, se a presença de Deus não estivesse ali, seria como um corpo sem alma. A coisa mais importante era alcançar o coração de Deus. E para que isso acontecesse, Salomão não mediu esforços para chegar até a presença do Senhor. Eu fico pensando, e a Bíblia fala para nós, a palavra do Senhor é fiel em dizer que Ele não habita mais naquele templo, em templos construídos por mãos de homens. Hoje, o próprio Deus habita em nós. A presença de Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a presença de Deus, ela é verdadeira em nossas vidas. E Jesus disse assim, quando os discípulos um dia, eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. E aí, qual vai ser a nossa recompensa? O Senhor disse, não se preocupe com isso, porque vocês serão contemplados com isso que vocês fizeram. Jesus disse assim, quem não negar-se a si mesmo não é digno de caminhar comigo. Eu penso que
A vida cristã, ela tem um preço, ela tem um custo. Não de sacrifício de animais, não está nisso, mas de uma renúncia, de você e eu considerarmos tudo que a gente tem como menos valor do que a presença de Deus para nós. E eu tenho certeza que Deus se agrada com os nossos votos, com aquilo que nós entregamos para Ele. Lembra, Ele disse assim, quando você for buscar a minha presença em oração, entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai que está em secreto te recompensará. É uma recompensa. Buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor é um sacrifício muitas vezes, são renúncias muitas vezes. Mas Deus, que vem em secreto, Ele vai recompensar. E eu penso que os nossos dízimos, as ofertas que tiramos, é uma renúncia. Porque quanta coisa talvez você pudesse comprar com aquele dinheiro ou com aquele valor. Mas você abre mão de muitas coisas, às vezes, para ser fiel, para consagrar ao Senhor, porque você precisa da presença dEle na tua vida, da presença dEle que vai permanecer na tua vida e te fazer prosperar. O reinado de Salomão, pelo que a gente já ouviu, e a Bíblia declara que nunca houve, nem antes e nem depois, um rei que fosse tão próspero, tão bem-sucedido como o rei Salomão. Mas isso teve um princípio, teve uma base. A adoração de Salomão, o desejo de buscar a presença de Deus na vida dele, foi a base e o princípio para que o reinado dele fosse próspero, que o mundo todo da sua época ouvisse falar na grandeza daquele reinado. Da mesma forma somos nós. Não é só na questão espiritual, na questão material, mas sim também na questão espiritual. Para que a gente tenha um encontro verdadeiro com Deus, é preciso de renúncias e de sacrifícios. Por isso, eu tenho certeza, meu irmão, que tua oferta, que o teu dízimo entregue no altar do Senhor. Quantas vezes a gente, quando estávamos juntos ali na comunidade, você ia com sua família ali entregando, depositando, e a gente ia ministrando sempre, declarando a bênção do Senhor sobre tua casa, sobre tua família. E olha a tua história. Percebe? Se não houve, se não há a mão de Deus por trás. Sim, com certeza há, eu sei disso. E é por isso que eu quero desafiar você, incentivar você a fazer esse tempo de adoração ao teu Deus. Não adianta só o templo se ele estiver vazio. Você precisa da glória do Senhor sendo revelada sobre a sua vida. Por isso, busque ao Senhor com tudo que você tem de melhor. Nunca se apresente diante dele de mãos vazias, sem nada para entregar, porque, por certo, ele tem posto sementes na tua vida. E existe a semente certa para semear na terra. Essa não deve ser consumida. Guarda no teu coração esse desejo. Eu não sei de que forma você vai estar fazendo isso, mas não faça isso de uma maneira sutil, que ninguém veja. Não, faça como adoração ao teu Deus. Quando estiver ali reunidos, eu não sei se agora na sua casa você está reunido aí com os seus familiares, mas faça ali, declare ali, olha, essa é a nossa adoração. Que o sacerdote de cada lar possa levantar a sua voz e declarar no seu lar que a bênção do Senhor está sendo ordenada sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira. Não se esqueça dos nossos missionários. Nós estamos em tempo de pandemia e eles também estão. O mundo todo está passando por essa situação. E onde quer que eles estejam, eles estão precisando daquilo que nós vamos estar entregando, daquilo que fizemos o nosso voto, os nossos propósitos, para que eles possam garantir o seu sustento. Que não haja falta de pão na casa de nossos missionários, que não haja falta de recursos para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, que você seja instrumento de Deus, abençoando esses missionários no Haiti, na Alemanha, em Manaus, em Portugal, onde quer que eles estejam, que a nossa mão esteja sendo estendida sobre a vida deles e as nossas orações. Se você quer fazer um depósito aí para missões, não se esqueça
de colocar 01 no final. E então a igreja vai saber que esta oferta, que este propósito está indo para os nossos missionários. Não se esqueça dos seus compromissos. Lembre-se, o céu não fechou. Os olhos de Deus não fecharam no tempo da pandemia. Eles estão abertos para estender sobre você a sua mão de bênção. E eu queria orar com você agora. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está, e declare a bênção do Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós, Senhor, estamos neste momento e nesta hora aqui, consagrando, separando os nossos dízimos, as nossas ofertas no teu altar. Senhor, assim como Salomão naquele dia oferecia, Senhor, para encontrar, para que o Senhor, se fosse achado naquele templo, naquele mover de adoração, assim também somos nós, ó Pai. Que o Senhor seja achado, encontrado em nós, em nossa casa, em nossas finanças, em tudo aquilo, Senhor, que precisamos para ter uma vida próspera, uma vida, Senhor, que o Senhor Jesus comprou para nós, abundante. Por isso, estenda a sua mão sobre nossos missionários, que onde quer que eles estejam, Senhor, eles sejam guardados por Ti e que não haja falta de sustento sobre suas vidas. Pai, abençoe-os em nome de Jesus e abençoe, Senhor, a comunidade de Cristo. Estende, Senhor, sobre ela a Tua mão, que por onde ela passar, todos possam ver que a tua noiva, Senhor, de maneira abençoada e honrada, se apresentando diante de Ti. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastora Lúcia, Deus abençoe. Irmãos, esteja orando aí, porque você já deve ter percebido que nós estamos com sérios problemas de transmissão aqui, não é? Eu não sei se agora firmou ou não, mas estamos seguindo aqui adiante, até porque esse culto está sendo gravado e depois será levado de novo ao ar para vocês, aí vocês poderão assistir novamente e pegá-lo na íntegra, tá bem? Mas vamos aí, vamos continuar. Eu queria refletir um pouco na palavra de Deus com vocês, meditar um pouquinho na palavra de Deus, e se eu fosse dar um tema para esta palavra de hoje, eu diria assim, olha, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Para alguns, eu sei que o sentimento é esse, de ter sido esquecido por Deus. Para alguns, eu sei que o sentimento é de que, olha, Deus, se está cuidando de alguém, pode até ser, mas de mim não. Se Deus estivesse cuidando de mim, essas coisas não estariam acontecendo. Eu queria pensar um pouco sobre isso com vocês. Houve uma época no povo de Israel que, por conta das próprias escolhas, das próprias decisões e atitudes, acabaram sendo punidos e assim levados ao cativeiro da Babilônia. Ficaram muitos anos lá, muitos anos. Os anos se passaram e para muitos o sentimento era esse: Deus nos abandonou aqui. Deus se esqueceu de nós. E Deus não. Tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte de um plano e de um projeto de Deus. Só que as pessoas não sabiam disso. Para eles, simplesmente Deus havia se esquecido. E Deus então levanta um profeta, o profeta Isaías, e o profeta Isaías traz uma revelação da parte de Deus que é fantástica, foi fantástica para eles, foi consoladora, foi espetacular nos dias deles, e com certeza, da mesma forma, é para você e para mim nos nossos dias hoje. E eu queria ler com você, está lá em Isaías 49, os versículos de 13 a 16. Eu vou ler para você. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos. Olha o chamado de Deus. Chamado para celebração, tem tudo a ver com esse culto, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Vou ler de novo. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque Yahvé consolou o seu povo. Olha que coisa linda. E dos aflitos teve misericórdia.
ainda era uma palavra profética. O consolo, a misericórdia se manifestavam, mas ainda não havia acontecido milagre por completo. Mas Deus já convidava o seu povo a celebrar. Deus já convidava o seu povo a cantar de alegria, a expressar gratidão, a expressar esse sentimento de felicidade por conta do livramento, como se já houvesse acontecido. E aí, Deus observa e diz assim: mas Sião lamenta. E sabe o que Sião dizia? Ora, Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Isso está no verso 14. Aquele sentimento ainda tomava conta, Deus conhecia aquele sentimento, Deus sabia que eles estavam tristes e abatidos por conta deste suposto abandono da parte de Deus. E daí Deus traz um argumento para eles, que, irmãos, é joia demais quando você para e vê o carinho de Deus pelo seu povo. Olha o que ele diz no verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre, sempre diante de mim. Irmãos, esta figura que ele usa, esse paralelo que ele faz do amor dele com o da mãe que amamenta o seu filho, isso é joia demais. Para falar do seu carinho, para falar do seu amor. Mas antes de falar do amor e do carinho de Deus, eu queria pensar rapidamente com você sobre este sentimento que talvez você esteja alimentando. Esse sentimento de abandono. Essa tristeza por imaginar que Deus se esqueceu de você. Claro, eu creio de todo o meu coração que esse seu sentimento, ele é real, ele é verdadeiro, não é algo falso, não é algo hipócrita. Talvez você pense desse jeito mesmo e tem toda possibilidade de ser. Você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar para as coisas que acontecem, você escuta uma pessoa dando um testemunho dizendo que Deus foi misericordioso com ele, que Deus tirou da UTI, que Deus livrou do hospital, que o Deus usou a medicação, que aquele médico foi excelente. Você escuta esses testemunhos e você olha para si e diz assim, bom, mas essa não é a minha história. Não. Então, dele Deus se lembrou, de mim ele se esqueceu. Parece ser um raciocínio lógico, parece que isso explica a sua realidade. E aí, esse sentimento aí agrava ainda mais a sua dor, porque você já estava abatido por estar enfrentando a sua luta. E quando você chega à conclusão de que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você, essa dor aumenta ainda mais. Mas deixa eu pensar um pouquinho sobre essa sua dor, sobre esse sentimento que tem tudo para ser legítimo. Eu queria pensar junto com vocês. Vamos pensar juntos. Pensar sobre essa pergunta, será que Deus se esqueceu de você de fato? Vamos considerar algumas opções? Vamos pensar? A primeira delas, será que Deus se esqueceu de você? Ou que na realidade você havia se esquecido dele e foi se lembrar agora que a hora apertou? Agora que a situação apertou? Será que até aqui você não tinha escolhido viver longe dele? Será que até aqui você não tinha feito uma opção por vida e nessa opção não incluía viver para Deus? Será que você não excluiu Deus do seu cenário, dos seus valores, das suas prioridades? Como é que era a sua vida até ontem, antes de ser assolado por este mal? Às vezes, nós
damos as costas para Deus e depois reclamamos que Ele não está perto da gente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um psicopata assassino invadiu uma escola nos Estados Unidos, armado, e ele ali matou várias crianças que estavam ali em aula. Várias crianças. Uma coisa horrorosa. Um pai deixa seu filho na porta da escola, acreditando que ele está num ambiente seguro, e depois recebe a notícia de que alguém invadiu e matou o seu filho inocente, por nada. A troco de quê? Uma criança que mal algum havia feito a alguém. Aí um repórter, falando sobre esta situação, perguntou para a filha de Billy Graham, onde é que Deus estava quando permitiu que esse assassino entrasse e fizesse tudo isso? E a resposta dela foi uma resposta chocante. Ela disse, Deus estava onde as pessoas o colocaram. Porque quando se ensinava o temor de Deus nas escolas, quando se ensinava princípios religiosos nas escolas, quando se ensinava valorizar o relacionamento com Deus nas escolas, os pais se queixaram, o governo se queixou, os responsáveis pela educação americana se queixaram, dizendo que isso não deveria, que isso era doutrinar de maneira equivocada as crianças, e simplesmente proibiram-se falar de Deus, que fosse falado de Deus nas escolas. Proibiram. Não, nas escolas não se fala mais de Deus, nas escolas não se pensa mais em Deus, as pessoas têm que crescer livres para fazerem suas escolhas. E assim, com essa decisão, colocaram Deus para fora das escolas. E aí, acontece uma coisa dessas. E as pessoas perguntam, onde é que estava Deus? Deus nos abandonou? Não. Muitas vezes esse sentimento de abandono, ele é real e verdadeiro, mas não porque Deus nos tenha abandonado, mas porque nós abandonamos Deus e o colocamos para longe das nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa para ajudar você a avaliar se Deus faz ou não parte da sua história. A Bíblia diz, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Preste atenção. Primeiro ele diz, só a Ele e a mais ninguém. Isso fala do ciúme dele. Isso fala da posição que ele cobra na vida de cada um de nós. Quando ele diz só a Ele, ele está reivindicando para si uma ação exclusiva. Ele estava reivindicando para si uma exclusividade tal que não pode, é inadmissível dividi-la com qualquer outra pessoa, com qualquer outro objeto. Só a Ele. E ele diz assim, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quero pensar rapidamente nessas duas palavras, adorar e culto. A palavra adorar, ela traz um princípio básico, que significa se prostrar em reverência. É uma expressão física do culto. É a expressão física da adoração, do louvor. Quando você se prostra, você está olhando para si como sendo insignificante. Quando se prostra diante dele, você o reconhece como o grande, o maior, o único digno. A adoração, então, ela cobra de nós o nos prostrarmos diante dele, com a intenção de engrandecê-lo. Isso é adoração. Não é simplesmente cantar. Uma pessoa, ela pode escolher uma música gospel, que traz uma mensagem linda, que traz uma mensagem maravilhosa. E pode dizer, essa é a minha música predileta, essa é a canção que eu mais gosto. Que legal! E ela canta, e você passa na porta da casa dela e ela está cantando com voz alta. Você encontra com ela na rua, ela está cantando essa melodia, essa linda canção. A pergunta é, para quem ela está cantando? Para Deus?
ou para ela mesma, porque isso satisfaz um desejo natural dela, porque isso agrada aos seus ouvidos, porque ela é quem se sente bem com essa canção, com essa música. Então, cantar, louvar, ou cantar, expressar uma canção, não significa necessariamente um ato de adoração, porque para ela se tornar um ato de adoração, ela cobra um quebrantamento do seu coração. Ela cobra de você um inclinar-se, se não do corpo, da alma, do espírito, se prostrando diante de Deus, reconhecendo a grandeza dele. A música é para exaltar ao Senhor, não tem como fim o agradar os seus ouvidos. É uma postura de alma, é uma postura de coração. E a palavra culto, irmãos, essa pega muita gente. Porque a palavra culto, ela simplesmente quer dizer servir. Olha aí, ó. A gente diz assim, nós vamos para o culto. O que isso quer dizer? Que nós vamos servir ao Senhor com a nossa adoração. Mas o servir, ele tem um sentido muito amplo, muito amplo. Eu acho interessante, quando Jesus estava lá no deserto, depois daqueles 40 dias de jejum, iniciando o seu ministério, era óbvio que ele estava com muita fome. Depois de 40 dias, a sua humanidade cobrava um alimento. E então Satanás se apresentou para tentá-lo, você conhece a história. E ele, por último, ele apresenta ali o pão, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo insistiu, oferecendo para Jesus aquilo que ele queria, aquilo que ele gostava, aquilo que ele precisava, em troca da adoração que fosse oferecida a ele, ao diabo. E Jesus, é claro, se negou, se recusou, e ele termina a história dizendo, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Diante da sua postura, da sua convicção, não negociar a sua conduta, o diabo não resistiu e bateu em retirada. E quando ele disse, só o Senhor prestarás culto, muito interessante, vieram os anjos para servir ao Senhor Jesus. E eles trouxeram alimento que saciaram sua fome. E assim, quando a Bíblia fala de que prestarmos culto, é muito mais do que marcar um encontro com Ele, ali naquilo que chamamos de igreja. Domingo que vem nós vamos ter um culto na igreja às 18 horas, às 10 horas. E a pessoa então se limita a sair de sua casa, colocar uma roupinha mais ou menos e vai para a igreja. Senta, canta algumas músicas, ouve a mensagem e volta para casa. E ela entende que a sua posição como alguém que cultua Deus se encerra neste ambiente. Está errado, está muito errado. Sabe o que aconteceu com aqueles que pensavam assim? Veio a pandemia, e aí tirou deles o ambiente de adoração e tirou deles o ambiente de culto. Eles foram para as suas casas e agora? Não, já não tem mais o quebrantamento de coração, porque não tem mais aquele ambiente. Porque a relação deles com Deus estava limitada a um lugar, estava limitada a um ambiente. Eles não entenderam isso como sendo um estilo de vida que Deus esperava, que aqueles adoradores o adorassem em espírito e em verdade, não aqui ou ali. As pessoas não entenderam, muitas pessoas não entenderam isso. E quando lhes foi tirado este ambiente, as pessoas voltaram para suas casas, e não tendo mais um compromisso semanal de estar ali ou lá, as pessoas se envolveram com suas atividades, as pessoas lutaram com seus problemas, as pessoas começaram a dar o melhor de si, buscando para si. Desprezaram a adoração, desprezaram o culto. Mas preste atenção, quando diz que só o Senhor teu Deus adorarás, porque esse chamado implica em admitir a possibilidade de você estar cultuando ou adorando outra coisa ou outra pessoa. Eu queria considerar a possibilidade de que
você esteja adorando a si mesmo. Quando tudo que você faz visa servir a si, quando tudo que você busca é para a sua própria satisfação e alegria, quando a inclinação da sua alma e do seu coração é para você mesmo, então, preste atenção, você tem sido o seu próprio objeto de adoração. Mas olhe, é muito mais sério do que isso, porque quando você se dobra diante de si mesmo, lembre-se, o que ficou para Deus, o que sobrou para Deus foram as suas costas. Então, antes de cobrar que Deus se esqueceu de você, antes de cobrar que Deus o abandonou, dê uma olhadinha. Quem tem sido o Deus da sua vida? Quem tem recebido a sua adoração? Quem tem recebido o seu serviço? O que é que você tem feito para Deus que expresse o seu amor e a sua gratidão? De que maneira você tem procurado servir as pessoas? Ah, mas eu estou em casa, em pandemia, por favor, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Eu acho fantástico os nossos irmãos do Ministério de Intercessão. Para você que é do Ministério de Intercessão e está nos ouvindo, o meu carinho, a minha gratidão a cada um de vocês. Sabe por quê? Porque quando eles sabem que tem uma pessoa precisando, passando por necessidade, eles usam essa ferramenta que você também está usando para nos assistir. Essa mesma ferramenta ele nos usa para entrar em contato com aquela pessoa e para orar por aquela pessoa. Eles se juntam 2, 3, 4 pessoas e vão lá, entram dentro de um hospital, entram numa UTI, entram num quarto, entram numa casa, alcançam uma pessoa que está enferma, alcançam uma pessoa que está isolada e oram, abençoam, ajudam, consolam, levam uma palavra de esperança àquele que está precisando. Veja, eu pergunto, essa pessoa está servindo a Deus ou a si mesmo neste momento? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Quem quer fazer pode pegar a mão no telefone e ligar para uma pessoa que está passando por necessidade e dizer, você está precisando? Eu posso levar uma cesta básica para você. Mas não, quando as pessoas estão voltadas para si mesmas, estão cultuando a si mesma, porque tudo que fazem é para servir a si mesma, as pessoas dão as costas para Deus e para o seu reino, e depois se queixam. Deus se esqueceu de mim. Sua queixa é legítima? Pode ser. A sua dor se agrava diante da sua queixa? Pode ser, é bem provável que sim. Mas, por favor, olhe para si mesmo e reconheça, porque se foi você quem deu as costas para ele, ele está no lugar onde você o deixou. Exatamente onde você o deixou. É hora de você rever e, quem sabe, se arrepender dessa sua visão de si mesmo, de vida, de reino, colocar os seus joelhos no chão em contrição e se voltar para os braços do Pai. Como aquele filho que se desviou. O filho pródigo, a história do filho pródigo é contada para falar daquele que saiu da presença do Pai e foi viver para si mesmo, para servir a si mesmo. E quando tudo deu errado, ele voltou para os braços do Pai. Você, quem sabe, é um tipo de filho pródigo, que não saiu da sua casa, usa a desculpa de que não pode ir na igreja, mas na verdade você se afastou do seu Pai e passou a viver para si mesmo em busca da sua própria alegria. É uma possibilidade. Converse consigo mesmo, com seu coração, vê se faz sentido para você. Uma outra possibilidade é você estar vivendo a sua luta, vivendo a sua dor, a sua tristeza, achando que Deus se esqueceu de você, porque você não tem ouvido Deus, você não tem percebido Deus, você não tem visto Deus agir em teu favor. Mas eu quero te lembrar uma coisa, você é daqueles que tem servido ao Senhor? Você é daqueles que tem buscado na palavra de Deus ouvir a voz do Todo-Poderoso? Você é aquele que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para você e para mim? Você acredita que Deus fala através da sua palavra e que Ele te ouve quando você ora? E se você tem procurado na palavra, se você tem
buscado o Senhor em oração, procurado servir a Deus e adorá-lo, ainda que esse sentimento esteja no seu coração, preste atenção nas palavras de Isaías. É que Deus está cumprindo uma história. Deus tem um plano para todas as coisas. Você e eu não sabemos hoje o propósito de Deus nas nossas vidas. Como Jesus mesmo disse, o que eu faço hoje você não entende, mas um dia você entenderá. Nós não somos capazes de enxergar, a nossa mente, a nossa capacidade de percepção não permite a gente entender a complexidade da soberania e dos propósitos de Deus. Somos incapazes. E é exatamente diante dessa incapacidade que você e eu fomos desafiados a viver por fé. Agora é a hora de exercitar a convicção de que Deus está no controle, mesmo que eu não entenda. Agora é a hora, diante da incompreensão, de declarar: Deus está fazendo certo, do jeito certo, da maneira certa em minha vida, ainda que isso me traga tristeza, ainda que eu não entenda o propósito de Deus. É hora de poder tirar do fundo da alma, em meio às lágrimas, em meio ao pranto que aperta a garganta, dizer: Deus deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Agora é a hora de dizer, mesmo diante das situações mais difíceis, mesmo diante de um diagnóstico tão improvável, mesmo de uma resposta negativa de um médico, mesmo diante da afirmação de que a medicação não teve efeito, é hora de dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é exercício de fé. E para isso você e eu fomos treinados. Para isso fomos alimentados pela palavra. Para isso nós recebemos a manifestação da graça de Deus. Para isso nós vimos Deus operando na vida de outros. E o testemunho dos outros não serve para produzir inveja em nós, mas serve para glorificarmos a Deus e dizer: se Ele não fez comigo, é porque Ele tem um plano e eu faço parte dele. É assim. E para você que se arrependeu de ter dado as costas para Deus, e para você que estava se sentindo abandonado por Deus, mas crendo na fidelidade do Senhor, essa promessa de Isaías é para nós. Aleluia. Essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Ainda que uma mãe que amamente o seu filho venha se esquecer dele, ele disse: todavia, eu jamais me esquecerei de você. Uau! Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha! Uau! Os que se casam colocam uma aliança no dedo para lembrá-los da união e do relacionamento. Deus fez mais do que colocar uma aliança em sua mão. Deus fez uma tatuagem da sua foto, da sua imagem. Fez uma tatuagem do seu rosto na mão dele, para ele olhar e se lembrar de você, querendo dizer: eu nunca vou me esquecer de você. Nunca, nunca, nunca eu vou me esquecer de você. Jamais me esquecerei. Por isso, descanse no que eu estou fazendo. Descanse no meu propósito. Ainda que te traga maior dor, descanse. E vá se lembrando do chamado dele. Cantai, ó céus, se levantai montes em celebração. Toda a terra se junte, se une para se lembrar, porque Deus tem misericórdia dos aflitos. Deus consola o seu povo. Deus está enviando uma palavra de consolo que vai alcançar o seu coração. Deus está manifestando a misericórdia dele sobre a sua vida. Descanse, vai celebrando ao Senhor, chame a sua família, não deixe ninguém baixar a cabeça, não em tristeza e dor. O seu marido está desempregado, seja você que vai levantar o ânimo dele. Você está desempregado, preocupado com o sustento da sua casa. Ei, você não depende de um trabalho, você não depende de um salário, você depende da graça de Deus, e vai declarando isso. Vai declarando: eu sei que o meu Redentor vive, o sustento da minha família vem do trono do meu Deus, que fez os céus e a terra com o simples poder da sua palavra. Se Deus teve o poder ao dizer haja, e houve tudo que existe,
Então Ele tem poder para mudar a sua história e para sustentar a sua casa. Vai dando glória, vai cantando louvores, vai celebrando, vai fazendo culto de adoração em sua casa, reúna a sua esposa, reúna os seus filhos, adore ao Senhor que te sustenta, celebre, celebre. Não espere a pandemia acabar. Não espere a vacina fazer efeito. Não espere o governo tomar uma atitude melhor. Não espere nada. Não espere nem mesmo a cura. Comece a celebrar o Senhor agora. Viva por fé a promessa dele, como se já tivesse se cumprindo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta. Eu, disse o Senhor, jamais me esquecerei de você. Jamais me esquecerei de você. Eu tenho o seu rosto tatuado na minha mão. Olha que tremendo. Olha que legal. Você pode viver essa certeza de que Deus está cuidando de você. Amém? Louvado seja Deus por isso. Estamos encerrando o nosso culto. Estamos encerrando. Deixa eu dizer para você aqui, olha, alguns desafios, tá? Esteja orando pela igreja, faça suas orações, procure orar pelas pessoas, procure saber quem é que está mais abatido, quem é que está mais triste, quem é que está mais cansado. Ore por ele, procure saber quem está precisando de alguma coisa. Levante-se, mobilize, se estiver ao seu alcance de ajudá-lo, faça isso. Se Deus te deu, é para você repartir, reparta com os outros. Se está além da sua possibilidade, mobilize o seu PG, mobilize o líder da sua célula. Vamos nos mobilizar nesse momento e vamos ajudar aqueles nossos irmãos que talvez estejam precisando. Amém? Um desafio que eu ainda continuo lançando a você. Compartilhe, principalmente o YouTube. O YouTube ele tem um sistema de valorização. Quanto mais pessoas alcançamos, mais relevante nos tornamos. E aí ele mesmo acaba compartilhando e reproduzindo os nossos vídeos para outras pessoas. É uma maneira muito legal de estarmos levando uma mensagem como essa. Quantas pessoas estão aí por este mundo afora acreditando que Deus se esqueceu delas? E esta palavra pode ajudá-los. E você pode ser um instrumento disso. Um missionário digital. Já pensou nisso? Olha aí uma maneira de servir a Deus. Olha uma maneira de servir a Deus, sendo um missionário digital. Você vai no YouTube, você se inscreve, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva. E você compartilha, tá? E peça para que as pessoas se inscrevam e que compartilhem também. Faça isso. Você estará abençoando vidas e ajudando a comunidade de Cristo a ser ainda mais relevante. Tá bom? Que Deus abençoe você. Seguimos juntos. Sexta-feira teremos a nossa live do clamor aqui. Quem sabe dessa vez teremos uma noite gostosa e vamos poder fazer a nossa live ali fora com uma fogueira bem gostosa, aquecendo os nossos corações, as nossas almas, nos lembrando do Shekinah da glória de Deus. Tá certo? Vamos orar encerrando aqui este nosso culto. Muito obrigado pela sua participação. Ore conosco. Obrigado, Deus, por esse tempo que passamos. Obrigado por essa palavra que consola, que exorta, mas que traz paz aos nossos corações. Muito obrigado pela certeza de que o Senhor nunca se esqueceu de nós, ó Pai. Se passamos por lugares estreitos ou largos, se os tempos são de sol ou de tempestade, se há luta ou há conforto em nossas vidas, ó Pai, o Senhor nunca se esqueceu e tem guardado o tempo da vitória, da restauração, o dia que o Senhor vai mostrar a Tua glória em nossas vidas. Muito obrigado. Console os corações daqueles que estão aflitos. Entra, visita nos hospitais, ó Pai, e vai levando cura para aqueles que estão internados. Abençoe nesses mesmos hospitais toda a equipe que tem trabalhado com estes pacientes, desde aqueles que fazem a vigilância, a limpeza, a recepção. Senhor, os enfermeiros, os médicos, ó Deus, vai entrando com suas mãos nos centros cirúrgicos, nas UTIs, entra com as tuas mãos e abençoa, Pai,
Abençoa essas vidas em nome de Cristo Jesus. Coloca, Deus, as tuas mãos de poder, põe as tuas mãos de glória e guarde-os no poder do teu Espírito. Visite o Senhor, esses que estão internados, que os médicos alcancem sabedoria, que a medicação tenha seu efeito positivo. Põe as tuas mãos de misericórdia sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Visite os lares que estão passando necessidade, aqueles que estão parados, desempregados, sem salário, sem sustento, ó Pai. Cubra com graça. O Senhor é Deus de milagre, ó Deus. O Senhor faz milagres. O Senhor faz milagres. O Senhor sustenta. O Senhor sustenta. Então, Deus, de uma forma ou de outra, movendo o teu povo em favor dos necessitados, faça algo, ó Pai, mova os corações, faça milagre. Eu sei que o Senhor pode fazer o dinheiro, Senhor, cair como chuva num quintal. Eu sei que o Senhor tem o poder para tirar o dinheiro da boca de um peixe. Faça isso, de uma forma ou de outra. Sustente aqueles que passam por necessidade. Guarde, Senhor, aqueles que estão vivendo tempo de depressão, aqueles que estão vivendo tempo de angústia, aqueles, ó Pai, que não são capazes de enxergar o teu mover, o teu carinho. Restaura, Senhor, restaura esses corações. Restaura a confiança nestes corações. Restaura a vida, a alegria, a felicidade nestes corações. Senhor, dá-nos uma semana de paz e de vitória. Abençoe os nossos irmãos da comunidade de Cristo. Abençoe as nossas crianças, os nossos pequeninos. Abençoe os nossos adolescentes. Abençoe os nossos jovens. Abençoe os nossos velhos, Senhor. Guarde-os debaixo das tuas poderosas mãos, ó Pai. Queremos estar firmados na palavra de que nenhum mal nos sucederá e que praga alguma chegará à nossa tenda. Pai, recolha, que o Senhor mesmo recolha um a um da comunidade de Cristo, debaixo das tuas poderosas asas, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do teu Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, semana de vitória, e não se esqueça, hein? Juntos nós somos mais fortes. Fique com Deus.